Vamos falar do primeiro? Vamos lá. Vamos lá. O primeiro, inclusive, vem de uma frase que a gente escuta direto, né? Até tem diminuído muito, mas hoje em dia ainda tem gente que ainda tem esse pensamento. Mussarela boa é mussarela de leite ácido. Cara, isso aí é impressionante. A gente escuta demais isso. Já escutei mais do que hoje, né? Acho que já diminuiu bastante. Diminuiu bastante, né? A gente vê aí que o pessoal já tem se conscientizado dessa situação. Mas isso era comum demais. O pessoal entendia que para fazer uma mussarela tinha que ter um leite ácido, né? Dá até para entender, né, a expressão, né? Não que seja certo, mas dá para entender a expressão, porque na verdade, para você produzir uma mussarela, a gente tem uma etapa do processo de fabricação que é fermentação, que é justamente isso, é acidificar mesmo a massa até ela ter um abaixamento de pH, um ponto ideal para iniciar o processo de filagem. Mas o pessoal entendia que quando o leite já estava ácido, esse ponto de filagem ele era atingido com maior facilidade. E não é mentira, isso é verdade, né? Se você inicia o seu processo com um teor de acidez mais elevado, logicamente seu processo vai levar menos tempo para atingir, né, aquele ponto de filagem, né? Mas o que a gente tem que lembrar nessa expressão toda aí que o pessoal fala é que o leite que foi acidificado, muitas vezes a acidificação não foi a acidificação desejável, né? Aquela acidificação oriunda de bactérias próprias, aquelas bactérias que nós queremos. Então, muitas vezes esse leite ácido ele foi acidificado por ação de bactérias patogênicas, né? Sabe-se lá quais foram, né? Não dá nem para precisar quais delas foram. E também, consequentemente, não dá para precisar quais são os danos causados à qualidade daquele leite. É aí que mora o problema, né? Com relação ao processo, com certeza vai ser bem mais rápido, né? Porque o leite já está ácido, então a gente precisa para a gente atingir o ponto de filagem, a gente precisa fazer com que que aquelas bactérias que a gente deseja produzam ácido lático a ponto do pH reduzir. Se você inicia com esse leite já mais ácido, com certeza o tempo vai ser menor. Mas aí vem os problemas, né? A gente não conhece o que é que acidificou, não sabe se as bactérias que acidificaram são patogênicas ou não. Indiferente disso, elas vão ser eliminadas, a maioria delas vão ser eliminadas ao longo do processo, não pelo processo de pasteurização, que deveria de ser realmente a etapa do processo que vai eliminar as bactérias patogênicas. Mas por quê? Quem pasteuriza leite ácido? É. Como? Como pasteurizar? Não é verdade? De vez em quando a gente escuta uns e outros falando assim, eu pasteurizei, passei Eu, a 61, 65. Eu acho que a pessoa entende que passou pelo pasteurizador já assim, sem atingir a temperatura, já resolveu o problema. o fato de passar no pasteurizador não quer dizer que o leite foi pasteurizado, né? E o pessoal tem essa ideia, né? Eu passei pelo pasteurizador, eu aqueci ali a 60 graus, 65, né? E o binômio tempo-temperatura ele é importantíssimo para garantir a eliminação de bactérias. E por que a gente fala que um leite ácido não consegue pasteurizar? É porque essa condição de acidez já provoca uma desestabilização das proteínas. Então, quando você aquece o leite a determinada temperatura, essas proteínas elas vão precipitar imediatamente. E essa precipitação é o que a gente chama de coagulação. Vão coagular ali dentro do pasteurizador, que vai trazer um problemão gigante. Aí o que o pessoal faz? Eles sabem que isso vai acontecer. Então reduz a temperatura. Passa ali com 65, 63. Aí eles falam assim, não, mas eu pasteurizei. Você não pode pasteurizar lento com 63, 65 graus Celsius? Verdadeiramente. É um procedimento de pasteurização. Mas o leite fica nessa temperatura por 30 minutos e não por 15 a 20 segundos a 65 graus. Então é muito diferente, esse binômio ele interfere diretamente ali na eliminação das bactérias, principalmente as bactérias patogênicas, né? Então,
Qual que é o prejuízo disso? Ah, mas então eu não pasteurizei, mas eu consegui fazer uma mussarela, né? O Ed fica falando aí que não é bom, mas eu fiz uma mussarela, a mussarela ficou boa. Com certeza, visualmente, sua mussarela deve ter ficado maravilhosa. Isso eu concordo. Agora, se a sua mussarela tem a capacidade de ficar no mercado pelo prazo de validade que você propõe a colocar nela, é outra história. Se a sua mussarela tem capacidade de ser fatiada do dia que você vendeu ela até o dia que você propõe de validade dela, é outra história, né? E isso é um dos maiores problemas. Uma mussarela que foi feita com leite ácido, logicamente não obteve uma pasteurização adequada, as bactérias patogênicas que estavam ali presentes não foram eliminadas adequadamente, e lá no processo de filagem pode ser que a gente reduza muito esse número de bactérias, com certeza. Mas aí já é tarde. O que elas vão produzir ao longo de todo o processo já é suficiente para que a gente tenha muito problema. Muito problema. Mussarela mole, né, com um processo de proteólise bem acelerado e você nem imagina o que pode estar acontecendo, né? Então, assim, essa ideia de que mussarela boa é mussarela com leite ácido, ela tem que cair por terra, sim, né? A gente já viu uma mudança bem significativa nesse conceito. Eu acho que quando a gente começou a fazer a consultoria, né, isso era uma coisa frequente. Inclusive, só para vocês terem ideia da situação, tinha proprietário de laticínio que procurava queijeiro que sabia produzir mussarela com leite mais de 20 graus dornido. Ou com leite cru. Eles perguntavam isso pra gente. Ah, não, você não conhece um queijeiro que sabe fazer mussarela com leite mais de 20 graus dornido, não? Cara, olha a ideia que era a situação. E a gente está falando aqui de qualidade até agora. Agora imagina o prejuízo para o rendimento. Outro detalhe que eu ia citar diante disso aí que você falou é o seguinte, já me deparei com algumas falas que o cara fala assim, eu trabalho com mussarela aqui, com leite ácido ou com leite sem pasteurizar, já tem 4, 5 anos aqui, nunca tive um problema. Pode ser que realmente com 4 você tenha esse período sem problema. Só que o problema está por vir a qualquer momento. E quando ele vier, ele vai te dar um prejuízo que a gente tira do mercado dependendo do prejuízo. Vai tomar o que ele fez de 4 anos numa lambada só.